Oi, queridos alunos, aqui é o professor Joselias. Vamos resolver uma questão que o aluno enviou para a gente aqui no nosso site. Veja o enunciado da questão. Em um determinado polígono regular, 20% das diagonais passam pelo centro da circunferência circunscrita a ele. Quanto mede cada ângulo interno desse polígono? Letra A, 90 graus. Letra B, 120 graus. Letra C, 135 graus. Letra D, 144 graus. E letra E, 150 graus. Vamos à solução. Vamos à solução. Para a solução, vamos recordar alguns detalhes de geometria. Veja algumas observações. Primeira observação. O número de diagonais de um polígono com n lados é, D igual a n menos 3 sobre 2. Onde esse n é o número de lados, você lembra? Então, para calcular o número de diagonais, você multiplica o número de lados pelo número de lados menos 3 dividido por 2. Esta é a fórmula para você calcular a quantidade de diagonais de um polígono regular com n lados. Informação 2 diz o seguinte: o ângulo interno de um polígono regular de n lados mede, vou chamar de AI o ângulo interno, seria a soma dos ângulos internos dividido por n. E a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180 graus dividido por n. E eu vejo qual é o total da soma dos ângulos internos e divido pelo número de lados. Então essa é a fórmula para você calcular o ângulo interno de um polígono regular com n lados. Essas duas fórmulas servem para um polígono regular com n lados. N lados, olha, n lados. E a terceira propriedade é a seguinte, olha, para um polígono possuir diagonais passando pelo centro da circunferência circunscrita, precisa ter um número par de lados. Por exemplo, 2 n lados, uma quantidade par de lados. E nesse caso terá n diagonais passando pelo centro. Então, se o cara está falando que existem diagonais que passam pelo centro, isso só é possível para os polígonos que possuem uma quantidade par de lados. E, nesse caso, vai ter sempre n diagonais passando pelo centro, se o número de lados for igual a 2n. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Você vê uma figura onde eu desenho um quadrado e a circunferência circunscrita. Nesse caso, o número de lados é par. É igual a 4. Você tem 4 lados. Você tem 4 lados e 4 é um número par. Então, existem diagonais passando pelo centro. Olha aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Uma diagonal é aqui, ó, outra diagonal. E aqui seria o centro da circunferência circunscrita. Aqui eu desenho um hexágono. O hexágono, você sabe que tem 6 lados. 6 lados. E 6 é um número par. Nesse caso, nós teremos aí uma quantidade de diagonais passando pelo centro da circunferência circunscrita, já que o número de lados é par. E vamos ter a metade. Se são 6 lados, nós vamos ter exatamente a metade, 3 diagonais passando pelo centro. Olha aqui, ó. 1, 2 e 3. 3 diagonais passando pelo centro. Bem, já que você sabe que se existem diagonais passando pelo centro da circunferência, a quantidade de lados vai ser par, então vamos chamar essa quantidade de lados de 2n. E nesse caso teremos n diagonais passando pelo centro. Vamos voltar então no item anterior. Nós vimos que a quantidade de diagonais de um polígono com n lados é calculado com isso. Se eu tiver agora 2 n lados, então se eu tenho 2 n lados, como ficaria essa fórmula? A quantidade de diagonais para um polígono com 2 n lados. Fica o D
Então, no lugar de n, eu vou colocar 2n, que é a quantidade de lados. Ficaria 2n, que multiplica o número de lados, que é 2n, menos 3, sobre o 2, sobre o 2. Corto o 2 com 2. A quantidade de diagonais, nesse caso, fica, então, n, que multiplica 2n menos 3. Esse seria o total de diagonais de um polígono com 2n lados. E você sabe que desses 2n lados, nós vamos ter n diagonais passando pelo centro. Com essa informação, podemos resolver a nossa questão. Então, vamos à solução da questão. Quando você vê aqui, solução. Então, a questão diz o seguinte, ó. Em um determinado polígono regular, 20% das diagonais passam pelo centro. Opa! Se existem diagonais que passam pelo centro da circunferência circunscrita, o número de lados vai ser par. Então, vamos supor que temos aqui, ó, 2n lados. 2n é um número par, então existem diagonais passando pelo centro. Aí ele diz 20% das diagonais. 20% de quem? Da quantidade de diagonais. Mas a quantidade de diagonais para um polígono com 2n lados, nós calculamos aqui, ó, isso aqui é n vezes 2n menos 3. Então, 20% da quantidade de diagonais. Então, 20% de n, que multiplica 2n menos 3. 20% dessas diagonais passam pelo centro. Mas nós vimos que, nesse caso, a quantidade de diagonais que passam pelo centro é igual a n. Nós vimos que é igual a n. Você lembra disso? Foi quando eu te falei aqui, ó. AB. Então, nós vimos aqui, ó. Nesse caso, terá n diagonais passando pelo centro. N diagonais passando pelo centro. Então, 20% dessa quantidade de diagonais é igual a n. Mas 20%, o nome já diz, é 20 por 100. Vezes o n, vezes 2n menos 3, é igual a n. Vamos simplificar por 20 aqui, ó. 20 por 20 dá 1. 100 por 20 dá 5. Então, fica aqui, ó, 1/5 de n, que multiplica 2n menos 3 é igual a n. Esse 5 que está do lado esquerdo está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, fica n, que multiplica 2n menos 3, é igual a 5n. Observe que você tem o n multiplicando dos dois lados. Então, eu posso dividir toda a expressão do n para simplificar. Dividindo tudo por n, quer dizer, se n corta com esse n, você fica com 2n menos 3, cortou n, então fica igual a 5. Vamos passar o menos 3 para o outro lado. Você fica com 2n é igual a 5, menos 3 vai para lá com mais 3. Logo, 2n é igual a 5 mais 3, 2n é igual a 8. Isso quer dizer que esse polígono que eu estou vendo aqui, que tem 2n lados, significa que ele tem 8 lados. É um polígono com 8 lados. Então, em um polígono com 8 lados, teremos diagonais passando pelo centro da circunferência circunscrita. 8 lados. Mas a pergunta não foi um número de lados, já sei que é um octógono. Ele perguntou quanto mede cada ângulo interno. Então, vamos calcular. O quanto mede o ângulo interno de um polígono com 8 lados. E para calcular isso, você sabe que seria o AI, seria um número de lados, que é aquela fórmula que nós vimos aqui, ó. Essa fórmula que a gente viu aqui, só que nesse caso, o n passa a ser 2n. Então, o número de lados é 8, né? Então, aplicando essa fórmula, teríamos que o ângulo interno seria
o número de lados, que é 8 menos 2 vezes 180 graus. Isso dividido pelo número de lados, que é 8. Logo, o ângulo interno mede, bem, 8 menos 2 dá 6 vezes 180 dividido por 8. Logo, o ângulo interno mede, podemos dividir, por exemplo, 180 por 8? 180 por 8 vai dar quanto? 180 por 8 por 2 dá 90. Por 2 dá 45. Por 2 dá 22,5. Então, o ângulo interno será 6 vezes 22,5. 6 vezes 22,5 vai dar 135. Então, o ângulo interno desse polígono com 8 lados vale 135 graus. A alternativa correta é a alternativa da letra C. Letra C. Uma questão muito boa que calcula, né, o ângulo interno, calcula quantas diagonais possui um polígono. Usa vários resultados aqui na própria questão, aqui, resultado de geometria. Espero que você tenha acompanhado. Não é uma questão assim tão trivial, mas é uma questão de prova. Tá? Se você gostou, dê o seu like, clique em curtir, compartilhe com os amigos. E inscreva-se no canal para você receber notícias sobre novas aulas. Uma boa sorte a todos, felicidades e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá.